Vamos ler a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 16, só dois versículos, 16 e 17. Oh, aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quero falar um pouco com os irmãos nessa noite sobre evidências da inspiração das Escrituras, ou da Bíblia, né? Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor então. Diz assim: toda Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, então, irmãos. Falar um pouco aqui com os irmãos sobre a doutrina da inspiração das Escrituras, da Bíblia Sagrada, né? Se a gente for fazer um estudo mais apurado sobre a questão das Escrituras, sobre bibliologia, introdução bíblica, como o cânon das Escrituras chegou, né? Foi dividido, foi selecionado, como que essa biblioteca, a palavra Bíblia significa biblioteca de livros, conjunto de livros, e a palavra cânon significa vara de medir. Como chegou em nossas mãos? Como a Bíblia chegou em nossas mãos? E eu faço uma pergunta aqui para todos: por que vocês creem na Bíblia? Por que vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Existe uma linha teológica que eles ensinam que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Mas eu pergunto para os irmãos que estão frequentando a igreja, vocês que já são batizados nas águas, por que vocês acreditam que a Bíblia realmente ela é a palavra de Deus e ela é inspirada por Deus? Não seria por acaso a Bíblia um livro antigo apenas, comum, um livro que veio passando de geração para geração até chegar em nossas mãos? O que vocês acham? E durante todo o período da história do cristianismo, houve um grande desafio, né, para os apologistas, para que eles pudessem apresentar algumas razões pelas quais a Bíblia é inspirada por Deus. Isso vem de muito tempo, né? Podemos dizer que o primeiro apologista foi Estevão, da história do cristianismo, foi morto apedrejado, né? E que ele fez um discurso citando todo o Antigo Testamento com muita propriedade antes de ser apedrejado. Então houve, né, ao longo de todos esses anos até chegar aqui em nós, um trabalho árduo, exaustivo, de defesa e de apresentação de razões pelas quais nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é inspirada. Quando nós falamos de inspiração, não é como a inspiração de um poeta, aqui no caso, ou um poeta, ou um pintor, ou alguém que trabalha com arte, é bem diferente. Não é esse tipo de inspiração. Também não se trata de psicografia, que é o que acontece no Espiritismo. Quando uma pessoa fica em transe, porque ela está supostamente possuída por uma entidade maligna, e ela vai psicografando, imitando a letra da pessoa que já morreu, imitando até a voz, né, na medida que ela vai escrevendo. Não é esse tipo de inspiração, nem de modelo que a Bíblia traz para nós. A Bíblia, ela realmente, a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Tem um texto que eu sempre cito aqui, muito conhecido, né? 1 Pedro 3,15, vamos dar uma lida nele, só para a gente relembrar.
Primeira carta do apóstolo Pedro. Glória a Deus. O que repousa, irmãos, sobre os nossos ombros, né? Para a gente apresentar evidências da inspiração divina da Bíblia. Você já foi questionado aí fora por alguém? Alguém já conversou com você? Já expôs alguma coisa? Já perguntou por que você crê na Bíblia como um livro inspirado por Deus? Se é que existe, sendo que existem muitos outros livros, como o próprio Alcorão, o livro de Mormon, os Vedas, né, que é a Bíblia do hinduísmo. Existe tantos e tantos outros livros aí religiosos, os próprios livros do judaísmo, como o Targum, e tantos outros, o Talmud, que a gente poderia citar aqui, e outros, né? Por que nós cremos que a Bíblia ela é inspirada? Olha lá o que Pedro vai dizer, ó. Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então isso aqui é um texto apologético, né? Quando nós formos questionados aí fora, por isso que há os cultos de ensino e por isso que existem as escolas bíblicas dominicais, para a gente ter um embasamento sobre como nós vamos responder aí fora. Eu quero mostrar aqui em síntese para os irmãos nessa noite, como que nós podemos entender qual as evidências que nos mostra. Existem evidências internas, que está dentro da própria Bíblia, e existem evidências externas de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Dentro da própria Bíblia são todos os textos que estão de Gênesis a Apocalipse. Externamente, fora da Bíblia, nós poderíamos citar aqui a historicidade, a história, a arqueologia, muita coisa que a ciência trouxe, né? Mostrando questões geográficas, mostrando localizações que a Bíblia narra com precisão, que foram encontradas, artefatos, né? Suplementos arqueológicos. Tudo isso nós poderíamos citar aqui, que são evidências externas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Os irmãos imaginem um livro que tem 39 livros no Antigo Testamento, um compêndio de livros, 27 no Novo, 66 livros ao todo, foi escrito num período de 15 séculos, 1500 anos, por autores que foram alguns contemporâneos, viveram na mesma época, outros não, nem se conheceram. É só tentar fazer um filme, uma novela assim, com alguém, né, falar assim, ó, você vai gravar a novela lá nos Estados Unidos e eu vou gravar aqui. Ou um filme, e os capítulos, nós vamos seguir o mesmo roteiro, e vamos fazer a mesma história. Os irmãos acham que sairia o quê, hein? Então, isso daqui também é uma evidência externa. Nesses 1189 capítulos, 31.153 versículos, de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, né? Então eu quero mostrar para vocês aqui, dar uma explicação aqui, dessa inspiração, como nós podemos entender isso, como nós podemos sentir, o que significa inspiração. Você já parou para pensar nisso? Inspiração significa soprar. Sabia que é soprar? Soprar é o sopro de Deus. É Deus, é como se o hálito de Deus estivesse sendo soprado em nós. Isso é inspiração. Por isso que não pode ser comparado com a inspiração de um pintor. O que significa o hálito de Deus em nós? Que é a boca de Deus falando com o ser humano. Olha que coisa magnífica, irmãos, né? O que passou pelo hálito de Deus e chegou até nós, nas nossas mãos, porque aquilo que precisa está aqui, ó. Nem mais, nem menos. Não precisamos de nenhum compêndio, nenhum apêndice. Na Bíblia nunca precisará de novas luzes, de pequenas luzes, de muleta, porque ela é completa, ela é plena. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns textos para a gente ver isso. O que significa esses escritos sagrados, né? Como que o Espírito Santo, ele inspirou a Bíblia, os autores, respeitando
a maneira deles escreverem, né? Gênero literário de cada um, a cultura de cada um, a circunstância geográfica em que cada um habitava, a profissão de cada um, mas o autor da Bíblia mesmo é o Espírito Santo. Por isso que nós cremos que esse livro não é um livro comum. Quando alguém vem dizer para nós, não, a Bíblia foi mexida, foi mudada, mexeram na Bíblia. Certo, um tempo atrás aí, uns 2 ou 3 anos atrás, deu uma grande polêmica nas redes sociais, porque um bispo da Igreja Católica, ele disse, olha, vocês, os evangélicos, precisam parar dessa besteira de tudo a Bíblia, vamos olhar a Bíblia, vamos ver a Bíblia, porque a Bíblia não existiria se não fosse a igreja, ele disse. É a Bíblia, a igreja que é responsável pela Bíblia, não a Bíblia é responsável pela igreja. E nós sabemos que isso aí está invertido, né? Não é a igreja que diz o que é certo para a Bíblia, é a Bíblia que diz o que é certo para a igreja, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos lá. Vamos ver que além de nós, aqui nós, os apologistas, os cristãos, reivindicarem essa questão de que a Bíblia é inspirada, você sabia que a própria Bíblia reivindica para ela mesma que ela é inspirada? A própria Bíblia, o texto que nós acabamos de ler aqui como embasamento, como prefácio, né? Porque toda a escritura é divinamente inspirada. Ele está falando do Antigo Testamento, porque nos dias que Paulo escreveu essa carta, ainda não existia Novo Testamento. O Novo Testamento estava em construção ainda. Então, quando ele diz toda a escritura, ele está citando todo o Antigo Testamento, né? Apta para corrigir, para redarguir. Redarguir é uma correção com um elemento sólido. Não vou corrigir, mas sem elemento. Não é isso. É uma admoestação com um elemento sólido. Isso é o que a Bíblia faz para conosco, né? A inspiração, então, irmãos, não é meramente aquilo que os cristãos dizem. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Porque uma coisa, irmãos, é a gente dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e é inspirada, viu? Outra coisa é provar isso. Existe uma lacuna, existe uma distância muito grande entre dizer para alguém assim, a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada, e você provar isso para a pessoa. Aí que está o X da questão, porque muitos vão falar muitas coisas, conjecturar muitas coisas. Existe a crítica textual, que estuda os manuscritos originais, as cópias, para poder trazer muitas e muitas ideias, né? E a gente precisa pensar nisso. Mas a Bíblia, ela está repleta, tem centenas e centenas de referências aqui, mostrando que a Bíblia ela é inspirada e que ela é a palavra de Deus. Vamos ler um texto, Salmo 119, verso 89. Já lemos aqui várias vezes esse texto. Salmo 119. Glória a Deus. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Viram onde a palavra de Deus está? Não está firmada nos lábios do pastor Mauro, ou de qualquer um de nós aqui, ou de qualquer apologista, qualquer pregador, qualquer rabino judeu, qualquer ensinador das escrituras. Está firmada nos céus. Mais um texto, Salmo 138, verso 2. Também já lemos aqui exaustivamente. Estou só recapitulando. A Bíblia mesmo reivindica que ela é inspirada. Interessante. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome pela tua benignidade e pela tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Só que na tradução mais clássica, ela diz que ele colocou até acima do próprio nome dele, a palavra de Deus. Então Deus, aqui a própria Bíblia reivindicando essa inspiração. E o Antigo Testamento, irmãos, existe uma reivindicação tanto no Antigo como no Novo. Quando a gente vai ler o Antigo Testamento, com bastante detalhe, não apenas ler, mas examinar ele com mais detalhe,
a gente percebe que o Antigo Testamento ele é um documento com uma mensagem profética. É profético. E a gente percebe também que a gente vai encontrar muitas vezes a expressão assim: assim diz o Senhor. Por que significa isso? Que não é apenas aquele escritor que está dizendo, mas é algo que Deus está dizendo para a humanidade. Há um texto muito interessante lá em Jeremias que diz: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Terra, 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 igreja, judeus e gentios. Olha como que a Bíblia, sendo que a igreja nem aparece no Antigo Testamento, mas como ela é profética, está sendo vaticinado para muito tempo depois. Então nós vamos encontrar os falsos profetas também no Antigo Testamento, eles sendo expostos e sendo refutados, porque não se pode falar algo na Escritura que Deus não está dizendo, não é? Por isso que eu digo aos irmãos, quando a gente vai falar sobre a mula de Balaão, que ela não foi usada por Deus, aquela mula. Ela não foi usada por Deus. Porque ela não disse assim, diz o Senhor. Ela disse para ele: por que você está me batendo? Por que eu carrego suas cargas? Por que você... O que Deus fez foi permitir, abriu a boca de um animal que não fala, para que ele falasse. Mas não está dizendo o que Deus mandou aquela mula falar. Então, irmãos, nós encontramos as profecias, né, comprovadamente que são provenientes de Deus. As profecias que já se cumpriram na íntegra, como a restauração do Estado de Israel, como Ezequiel, por exemplo, 38, aliás, 37, do 1 até o 13, que já se cumpriu na íntegra, e outros textos que a gente poderia, Ezequiel 47, que ainda vai se cumprir, mas que nós já vemos sinais dessa profecia que estão sendo mostrados aí na natureza. E outros textos que a gente poderia citar aqui, né? Essa coleção de escritos sagrados, mostrando que a Bíblia realmente ela é inspirada. Nós podemos ver também que o Novo Testamento, ele está em consonância com o Antigo Testamento. Irmãos, existe na Bíblia uma concordância, ela está em harmonia inigualável. Não pode ser o homem, não é capaz, isso não é obra do homem, não é feito do homem. Como eu sempre ensinei aqui, uma mente mestre, o Deus Todo-Poderoso, ele inspirou estes homens para escrever. E outros sim, como que poderia, irmão, se os originais já desapareceram, nunca foram nem achados os originais, talvez nunca vai se achar. Os escritos mais antigos que foram achados foram aqueles escritos lá do Mar Morto, de Qumran, né, que se achou lá um texto, capítulo 66, praticamente inteiro do livro do profeta Isaías. Mas como eles chegaram na nossa mão, como foram preservados, originalmente, ipsis literi, como foi escrito, como que veio na nossa mão, tudo isso não é obra do acaso. Houve o Deus Todo-Poderoso trabalhando, para que essa palavra viesse em nossas mãos, para nos instruir, para nos mostrar o caminho, para nos dar a direção, para nos revelar o plano salvífico executado por Jesus, que nasceu no coração do Pai, para nos dar a condição de instruir outras pessoas, para mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado, para mostrar para nós, é o espelho. Tiago diz que é como espelho. Quando nós olhamos no espelho, quem nós vemos lá? Já olhou no espelho hoje? Já? Para pentear o cabelo? Quem você viu lá? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos nós mesmos, quem nós somos. É como espelho, como aquele sacerdote que olhava dentro da bacia de bronze lá no tabernáculo, que era feito com os espelhos das mulheres e da congregação. Quando ele olhava, ele viu o reflexo dele mesmo lá dentro. É isso que a palavra de Deus faz conosco, nos instrui, nos mostra o que nós precisamos mudar, né? Como nós precisamos agir. Então a palavra de Deus, irmãos, a certeza da inspiração divina, ela reveste o Antigo e o Novo Testamento. A reivindicação, por exemplo, do Novo Testamento, os escritos apostólicos, né?
ousadamente apostólicos e aludidos da mesma forma do Antigo Testamento. Está em consonância. Você já percebeu que não só Jesus, mas os apóstolos, os escritores da Bíblia, do Novo Testamento, eles vão citando o Antigo Testamento? Lembra que nós lemos aqui, acho que foi domingo, sábado ou domingo, sobre Romanos 1,17, que Paulo está citando Abacuque, porque está escrito, ele disse. E Jesus também, quando ele ia mencionar, ele dizia Moisés e os profetas. Ele está citando as escrituras, a Torá e os escritos dos profetas, que são ratificados, né? Os judeus chamam de Haftará, que eles vão buscar nos profetas aquilo que está na Torá, confirmação do que a Torá está dizendo nos escritos dos profetas. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela tem autoridade, né? A igreja neotestamentária, ela fazia circular. Você sabe o que é uma circular? Quem trabalha em empresa sabe. Passa uma circular de departamento em departamento, trazendo diretrizes, né? Ordens, avisos. Eles faziam isso com as cartas, com aquilo que era tratado. Como não tinha ainda o Antigo Testamento, o Novo Testamento, eles utilizavam o Antigo e faziam circulares, mandando de igreja em igreja, como fez com o Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, e assim, fundamentado no Antigo Testamento, eles iam apresentando, né, evidências da doutrina bíblica inspirada, inerrante, perfeita, insofismável, a palavra de Deus. Como a gente vê muitos debates aí nas redes sociais e também na televisão, de pessoas dizendo, não, a Bíblia não pode ser inspirada, ela é um livro antigo, ela é um livro obsoleto, está ultrapassado, não serve para hoje, tem que mudar, tem que atualizar a Bíblia, tem que pegar os pontos. Eu já ouvi pessoas dizer, nós vamos crer na Bíblia, só que tem que tirar os milagres da Bíblia, que Jesus fez e os milagres. Por exemplo, não se pode dizer, é impossível que um homem ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Eles querem tirar, eles querem colocar o dilúvio, mas um dilúvio localizado, não um dilúvio universal. Eles querem deturpar, né? Eles querem relativizar as escrituras, e a Bíblia não pode ser, porque a Bíblia é atemporal. A Bíblia estava no coração de Deus, já é pré-existente a palavra de Deus. A Bíblia, ela vale para qualquer tempo, para qualquer povo. Não é por acaso que ela é o livro mais traduzido em maior número de idiomas, e também não é por acaso que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os livros. Os outros não chegam nem perto da Bíblia, porque é a palavra de Deus. Isso não é coincidência. Então, vou apresentar para vocês aqui só uma síntese de algumas evidências também a mais dessa inspiração. Por exemplo, ainda falando sobre as evidências que estão dentro da Bíblia, que são internas dentro da Bíblia. Tem as externas, que são a história, suplementos arqueológicos, mas internas. Vamos ler um texto, Marcos 1, 22. Por isso, irmãos, que nós não acreditamos, por isso que nós levamos tão a sério a Bíblia, né? Por isso que nós estudamos a Bíblia. Os crentes, tudo eles citam a Bíblia, todos eles se reportam à Bíblia, porque nós acreditamos que a Bíblia é inspirada, é a palavra de Deus. E maravilhavam-se da sua doutrina. Doutrina de quem? De Jesus. Porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Olha a autoridade das escrituras. Jesus mencionava a sua doutrina fundamentada onde? Nas escrituras. Ele tinha as parábolas que ele contava, mas ele também citava o Antigo Testamento, os princípios, né? Como em Mateus 19, depois que eles citaram a lei, ele disse, vocês citaram a lei, agora eu vou citar o princípio, que ainda é maior que a lei, que fundamenta toda essa lei que vocês estão citando. Então a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela tem autoridade. Ela tem autoridade para ensinar, para corrigir, para redarguir, para dar direção, para mostrar o caminho, né? Para poder instruir a pessoa em justiça, para poder
dá parâmetro em qualquer área da vida. A palavra de Deus, ela tem autoridade, porque ela é o manual do ser humano. Tudo que nós precisarmos está aqui nas Escrituras. Qual a dúvida você tem acerca da tua vida, de qualquer atitude, de qualquer coisa que você precisa? Psicologia, psiquiatria, biologia, antropologia, geografia, o que você quiser, matemática, física, ciência. Você sabia que o livro de Jó é um livro científico? E outros livros que a gente poderia ver aqui, ciência está na Bíblia, porque a Bíblia é um livro científico, teológico, científico, e existe aqui tudo aquilo que o ser humano precisa saber. Está aqui nas Escrituras. Localizações, como eu disse, que vai pegar o livro de Mórmon e vai dar uma olhada que as pessoas que estudam a geografia, eles vão dizer assim, não, isso daqui está errado, não existe esse lugar aqui. Como eles citam alguns lugares na América do Norte que nem existe lá, que Joseph Smith diz que esteve lá, e outras coisas. Agora a Bíblia não, a Bíblia é todos os lugares. De vez em quando a gente está vendo aí, achou-se tal artefato, isso está ratificando aquilo que a Bíblia está ensinando. O local exato que a Bíblia diz está ali, porque Deus não erra. Deus é o autor da Bíblia, e a Bíblia sagrada, ela tem o que o homem precisa, a esperança para a vida eterna está aqui na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Então, mais uma coisa também, algumas coisas, a evidência da autoridade que se autoconfiram. Por exemplo, existem pessoas que dizem que a Bíblia não tem autoridade própria, mas nós sabemos que a autoridade da Bíblia ela é própria, porque ela vem do autor dela, o próprio Deus. No princípio, o Danilo leu aqui domingo, né? No princípio era o verbo, o logos, o verbo, a palavra estava com Deus, e a palavra era, então percebam, a autoridade que a palavra de Deus tem, porque o próprio autor, o Jesus é a própria palavra. Quando Deus criava todas as coisas, ele usava o quê? Haja luz, olha o logos, o verbo, o ex nihilon, lá em Gênesis, né? Haja luz, e houve luz, haja separação entre águas, e terra e água, haja os grandes luzeiros, o maior para governar sobre o dia, o menor para governar sobre a noite, e trouxe de uma dimensão, de uma esfera para outra. Então tudo foi se fundamentado, e o escritor aos Hebreus, ele diz que pela fé nós cremos que pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Por que os mundos? Mundo espiritual, mundo físico. Então, irmãos, a palavra de Deus, o Senhor, quando ele ensinava o Senhor Jesus, ele enchia as multidões de admiração. Por quê? Porque eles diziam assim, espera aí, com que autoridade ele faz isso? É diferente dos escribas, dos fariseus. Um dia ele até perguntou, com que autoridade faz isso? Aí Jesus, como sempre, fez uma outra pergunta, eles não souberam responder para ele. Ele perguntou se o batismo de João era de Deus ou não, eles não responderam. Ele disse, se vocês não me respondem, eu também não respondo com que autoridade eu faço isso. Mas a autoridade das Escrituras é a própria palavra do Senhor, né? Lá em Jó 38, irmãos, é tão interessante, os irmãos podem ler em casa. Leiam a Bíblia, em nome de Jesus, leiam a palavra de Deus. Em Jó 38, a Bíblia diz que Deus se manifesta para Jó em um redemoinho. Você sabe o que é um redemoinho? É vento. O que é inspiração? Não é o hálito de Deus? É Deus falando com Jó. A palavra redemoinho ali é apenas uma metáfora. Deus estava falando com Jó quando ele se manifesta, porque é o hálito de Deus, passou pelo hálito de Deus e chegou até Jó, né? Ali ele vai fazer aproximadamente 70 perguntas, do capítulo 38 até o capítulo 41, aproximadamente 70 perguntas para Jó, e Jó não consegue responder nenhuma. Então os irmãos imaginem o Deus que nós estamos pregando aqui, né? Outros sim,
existe a evidência que ela é inspirada do testemunho do próprio Espírito Santo. Porque quem é que testifica, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que testifica no nosso coração sobre a salvação, sobre a esperança, sobre Jesus, sobre Deus, sobre as Escrituras? Não é o Espírito Santo? Vamos ver Romanos 8,16. Aleluia, glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Olha lá, Romanos capítulo 8. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E aonde nós descobrimos que nós somos filhos de Deus? Nas Escrituras. Todos são filhos de Deus? Sim ou não? Não, né? Para ser filho de Deus, precisa obedecer aquilo que a sua palavra revela. Se eu perguntar aí na rua, fizer uma pesquisa, quem que vocês acham que vão falar que é filho de Deus aí na rua? Todos vão dizer, eu sou filho de Deus. Somos todos filhos de Deus. Todos nós somos. Mas o que a Escritura revela? Quando alguém passa a servir a Deus, se define para Ele, professa o seu nome publicamente e começa a trilhar o caminho que a palavra de Deus ensina, o Espírito Santo testifica no seu coração que ele é filho de Deus. E ele sabe, agora eu sou filho de Deus. O meu pai, a palavra diz Abba, né? Que é uma palavra aramaica. Abba, pai. Aqui lá no Antigo Testamento é a palavra Ab. Aqui é Abba, porque é aramaico. Abba, pai. Glória a Deus. Nós chamamos ele de pai. Ele ensinou isso na oração modelo. Pai nosso que estás no céu. Quando você for orar, vai falar com quem? Com o Pai. Tem livre acesso. Você pode entrar, você tem acesso à presença dele, através de Jesus. Quem é que confirma isso no nosso coração? O Espírito Santo, através da inspiração das Escrituras. Glória a Deus. Mais um texto. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Glória a Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21. Um dia, lá em Rinópolis, eu recebi um pastor na igreja, é o pastor Paulo Nogueira. Ele é considerado um dos maiores pregadores do Apocalipse aqui no Brasil, né? É chamado de o pregador do Apocalipse, porque todas as vezes que ele prega, ele não tem outra mensagem, é só o Apocalipse. Inclusive lá no Belenzinho, quando ele ia na escola bíblica, ele só pregava mensagem do Apocalipse. E aí ele foi em casa, depois jantar, pregou na igreja, depois eu fui levar ele em Tupã para ele tomar o ônibus, não lembro mais. E ele falou para mim no caminho, pastor Mauro, como que as pessoas não podem acreditar na Bíblia, pastor Mauro? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a coisa mais linda que eu descobri na minha vida, ele falou. Por isso que até hoje, mais de 40 anos, eu prego a Bíblia, só no Apocalipse, ele falou. E todos os dias, Deus me revela coisas novas. Me dá esperança de que tudo isso que eu estou pregando, eu estarei vivendo na eternidade. Glória a Deus. Irmãos, é maravilhosa a palavra de Deus. Olha lá. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Preste atenção nisso daqui, ó. Nenhuma profecia das Escrituras. O que significa isso, irmã Roberta? Que ninguém está autorizado a fazer uma particular interpretação naquilo que a Bíblia está ensinando, porque a própria Bíblia tem as suas regras de interpretar o que ela está mostrando. Não pode. Eu até gostaria, né, de pegar uma coisa que uma parte que está na Bíblia e trazer para mim, uma conveniência, mas não pode fazer isso, porque a Bíblia tem, ela mesmo revela, ela mesmo interpreta. Olha o próximo versículo. Glória a Deus, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus
Não está ali? Falaram movidos pelo Espírito Santo. Perceberam? Um dia aqui em Colina, eu já contei para os irmãos, eu conversei com um homem aqui, ele é advogado. E ele falou para mim assim: olha, pastor, vou ser bem sincero com o senhor, eu não tenho religião, eu parto mais para o lado espírita. Ele falou, mas eu não tenho religião. Eu já fui até em países do Oriente visitar lugares onde as religiões são muito mais profundas que o cristianismo. Ele falou assim: eu não creio na Bíblia, que ela é a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens. E aí eu disse para ele assim: mas o senhor queria que girafa, cavalo, elefante escrevesse a Bíblia? Aí ele parou assim: não é bem isso, né? Ele falou para mim. Falei, porque quem domina a escrita são os homens. Por isso Deus usou os homens. Deus falou com o homem primeiro. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento: e falou Deus ao homem, porque é o homem que entendia a fala. É o homem que tem a fala. Os animais não sabem falar, não sabem escrever. Você já viu um macaco escrever? Você já viu um cachorrinho? Eu tenho um cachorrinho em casa lá, muito inteligente. É o Wilbur. Manda ele escrever, irmã Roberta, para ver se ele escreve. Ele não vai conseguir escrever, porque Deus delegou para os homens a capacidade de falar, raciocinar e escrever. Ok? Glória a Deus. Então o Espírito Santo, ele sim, o mesmo Espírito Santo, né? Ele comunica essa verdade para nós desde o primeiro século, quando a palavra de Deus começou. Irmão, vocês já perceberam uma coisa? Que a palavra de Deus é como um rio? Você já viu aquele rio que ele vai passando caudaloso pelos valados, pelas montanhas, pelas florestas, depois ele deságua no mar? A palavra de Deus veio por todo esse tempo, passando de lugares em lugares, até chegar na nossa mão e na mão de todas as pessoas que têm um exemplar dela hoje. Glória a Deus. Quem fez isso? Deus trabalhou para que isso acontecesse, nos lugares mais remotos, nos idiomas que nós nem pensamos em conhecer. Tem tradução da Bíblia, tem mandarim, né, que é na China, o idioma mais predominante na China, está traduzido. Glória a Deus. Caminhando para o fim, a evidência da capacidade transformadora da Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Você já viu algum livro que tem a capacidade de transformar a vida de alguém como a Bíblia? Você já parou para pensar sobre isso? Tem crentes, irmãos, que ele tem a Bíblia, mas a Bíblia fica em cima do guarda-roupa. Ele só tira no dia da Santa Ceia, cheio de poeira. Ele não lê a Bíblia, ele não ama as Escrituras, ele não consegue, né, olhar para a Bíblia e ter a Bíblia como algo que Deus colocou, um tesouro inestimável. Certo pensador, certo pregador, ele fez uma comparação muito feliz com a Bíblia e o movimento do coração, de abrir e fechar, sístole e diástole. Se acontecer parar isso aqui, nós morremos. Coração abrindo e fechando, as 4 câmeras do coração, né, bombeando sangue, jogando sangue com oxigênio em todo o organismo, em todas as células. E se a Bíblia parar, se nós pararmos aqui, ó, de fechar, abrir a Bíblia para ver o que Deus está falando, nós morremos espiritualmente. A palavra de Deus é vida. Glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia, isso aqui é uma grande evidência, né? A capacidade da Bíblia de converter o incrédulo em alguém que é crente. Isso aqui é fascinante, né? Fascinante. Certo testemunho que eu ouvi uma vez de um rapaz que era alcoólatra. Ele andava caído, ele vivia caído nas sarjetas. Isso é verdade. Ele ficava nas sarjetas embriagado, e as pessoas chutavam ele lá, colocavam papel na boca dele, e ele ficava ali caído, e a mãe dele ficava orando por ele, né? E um dia ele foi para a igreja, se converteu. Ele foi até a igreja e naquela noite o Espírito Santo falou no coração dele, e ele se converteu. Ele dizia: eu não creio em Deus. E aí ele foi tendo a sua vida transformada, e ele colocava um terno para ir para a igreja,
e as pessoas, os amigos de copo dele, né, de antes, falavam: ah, olha lá o crentinho, vem cá um pouquinho, vem contar um negócio para nós aqui. Você acredita, é verdade que nesse livro preto que você carrega, é verdade que aí está escrito que teve um homem que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, de um peixe? E ele dizia: é verdade, está escrito aqui, ó. E eles faziam toda a sorte de chacotas, né? Os escarnecedores que a Bíblia fala. Depois outro dia passava: escuta, vem cá, chega aqui, vamos tomar uma aqui. Não, eu não faço mais isso. E eles diziam: se é verdade que nesse livro aí tem uma história de um pequeno rapaz ruivo que derrubou um gigante de quase 3 metros de altura, está escrito aqui, é verdade, eu creio. E assim foi passando muito tempo, e um dia ele ia passando, um deles chegou e cercou ele e disse: ah, você agora é crente, né? Não bebe mais. É verdade que está escrito nesse livro aí, que um morto já fazia 4 dias, e Jesus mandou ele sair da sepultura, ele saiu? É verdade. Ele falou: ó, tudo isso que vocês estão falando aí é verdade, mas vem cá que eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vocês lembram quem eu era? Claro, você vivia caído aqui, vem aqui, vamos ali na minha casa. E levou os ex-amigos, sabe, de copo na casa dele. E quando eles chegaram na porta da casa dele, eles disseram: não, você não mora aí, essa casa não é sua, é a minha casa. Entra aqui comigo, vou mostrar minhas roupas para vocês, o meu carro que está aqui na garagem, ó. Vou mostrar o que Deus fez na minha vida, como Ele transformou a minha vida, e como a sua palavra me trouxe esperança, e mostrou para mim que era incrédulo, fez de mim um crente, que está aguardando o momento da vinda de Jesus, para poder estar com Ele. Se você quiser alcançar essa vida, você precisa ser transformado também. E os amigos dele também, segundo o que ele deu testemunho, levantaram sua mão e aceitaram Jesus como Salvador, e foram libertos da vida do alcoolismo. Sabe quem faz isso? É a palavra de Deus, é Deus. Isso aqui é uma evidência do poder transformador da palavra de Deus na vida do cidadão caído. Glória. Ah, mas na minha casa não tem jeito. Meus filhos, meu marido, minha esposa, não existe nenhum tipo de pessoa que Jesus, através da sua palavra, não possa transformar. Basta que a pessoa queira, se ela der o lugar, né? Se ela der lugar. A palavra de Deus, vamos dar uma olhada em Hebreus 4:12, muito conhecido. Glória a Deus. Como seria bom, né, se essa igreja estivesse repleta de pessoas hoje, aprendendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Os cultos de doutrina, irmãos, antigamente não tinha lugar para as pessoas sentar, porque a palavra de Deus é morta, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Perceberam? 2 gumes. Uma espada, você já viu uma espada? Ela corta dos 2 lados, né? Ela tem 2 gumes. Isso aqui significa interpretação e aplicação. Pode ser falado isso, feita essa metáfora. Então, irmãos, a palavra de Deus, né? Pessoas que eram delinquentes, pessoas que não respeitavam ninguém, não respeitavam as autoridades, criminosos, pessoas que enganavam os outros, mentiam deliberadamente, passaram a ouvir a palavra de Deus, deram crédito à pregação da palavra de Deus, foram transformados. Glória a Deus. Pessoas que não tinham, a família não dava mais nada, a sociedade não dava mais nada, estavam condenados ao inferno, estavam pavimentando o seu caminho para o inferno. Mas de repente, a palavra de Deus foi pregada, ouviram uma mensagem do Evangelho, das boas novas, da inspirada palavra de Deus, e aí aquela palavra tocou no seu coração, ele deu crédito, professou publicamente a fé em Jesus, e a sua vida foi transformada. E as pessoas olharam e disseram: não é possível,
não pode ser a mesma pessoa. Metanoia, né? Metanoia. Sabe o que acontece com aquela lagarta que vira uma borboleta? É isso que acontece. Transformação profunda. Palavra metanoia do grego. Transformação, metamorfose. Transformação profunda. É o que a palavra de Deus faz. Mais um texto. 1 Pedro 2:2. Indo para o fim. Glória a Deus. Pessoas entristecidas, né? Recebem conforto através da palavra de Deus. Glória a Deus. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Você sabe que leite é esse? É a palavra, o alimento sólido proveniente da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz conforto para os entristecidos. Um dia eu fui visitar uma irmã lá em Tupã também, já contei aqui. Essa irmã estava em estado terminal para morrer. Foi eu e um outro pastor. Entramos no hospital lá. E eu pensei, chegar lá eu vou ler um texto para essa irmã, né? Vou ler um texto para ela e fazer uma oração. Ela deve estar muito triste. Quando eu cheguei lá, a irmã estava com um semblante muito bonito. E ela que citou um texto da palavra de Deus para mim. E falou para mim, pastor Mauro, eu estou preparada, viu? Daqui a pouquinho eu já estou com Jesus, pode ficar sossegado. Glória a Deus. Foi ela que confortou meu coração naquele momento. A palavra de Deus estava no coração daquela mulher. Glória a Deus. A palavra de Deus estava viva no coração dela, né? Nós fomos embora e depois à tarde nós já ficamos sabendo que ela já tinha partido. Partiu com Jesus. Convicta. Glória, ao invés de eu dar uma palavra para ela, ela que deu uma palavra para nós. E eu falei para o outro pastor, tá vendo? Essa mulher trouxe uma palavra para nós. Foi Jesus que falou, o Espírito Santo que falou através dela. Glória a Deus. Então, irmãos, última evidência para a gente terminar hoje. A Bíblia realmente é o poder evangelístico, evangelizador, né? Que tem a palavra de Deus. Você já ouviu falar do pastor Paulo Leiva Macalão? Que foi o pastor que fundou o Ministério Madureira, Assembleia de Deus Ministério Madureira. Sabe como que ele se converteu? Ele se converteu achando um folheto na rua, dentro da água. Um folheto molhado. Ele pegou, olhou. O maior autor de hinos da harpa cristã. Está aí, é só ler aí que você vai ver. PLM, Paulo Leivas Macalão. E lá estava escrito, né? João 14, versículo 1. O que está escrito lá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele leu esse texto e ele descobriu que esse texto estava na Bíblia. Se converteu. Maior autor de hinos da harpa cristã. Presidente muitos anos do Ministério Madureira, Assembleia de Deus Ministério Madureira. Se converteu porque a palavra de Deus ela é inspirada. Mais uma coisa, terminando. A evidência da unidade da Bíblia. Você sabe o que é a unidade da Bíblia? É aquilo que eu falei para vocês. A unidade, a concordância, como ela está interligada, como ela é única. Os autores nem se conheciam. A maioria deles, alguns viveram na mesma época, outros não foram contemporâneos. Mas quando você lê um texto, por exemplo, que o profeta Daniel fala, você lê o livro do Apocalipse, que foi o apóstolo João que escreveu, muito e muito tempo depois, parece que os dois estavam juntos. A unidade, a concordância, a inerrância, a inspiração, sem sofisma, sem meia-verdade, sem falha, porque o Espírito Santo inspirou esses homens para que eles trouxessem essa palavra para nós, até nós. Vamos ler um texto? 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 e 11. Glória a Deus. Na verdade, a Bíblia ela é um livro só, né? Ela tem um compêndio de livros, mas ela é um livro só, que começa a história em Gênesis e termina em Apocalipse. No livro de Gênesis, começa falando de criação, depois de queda, o homem se perde,
mas a história tem um final feliz. No livro do Apocalipse, o homem é restabelecido, o homem se encontra com Deus, e o homem volta novamente para aquele Éden, só que o Éden original agora. Glória a Deus. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça, que para vós quem? Todos que se encontrarem com o Senhor do Novo Testamento. Olha os profetas lá de trás, né? Para vós era destinada, indagando qual tempo ou qual ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer. O que é predizer? Antes, né? Ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes haviam de seguir. Perceberam? Eles predizeram, eles profetizaram antes, eles já sabiam antes porque Deus revelou para eles. O Espírito de Cristo estava neles, é o Espírito Santo. Então, irmãos, a Bíblia é um livro incomparável, né? Que nós possamos amar a Bíblia sempre, que nós possamos entender que toda essa unidade, toda essa concordância, toda essa inspiração veio unicamente de uma fonte, Deus. E Tiago diz que uma fonte não pode dar dois tipos de água. Então, quando você vê alguém citando alguma coisa que supostamente está na Bíblia, mas que está fora daquilo que a Bíblia ensina, não pode ser da Bíblia. Não pode. Se a Bíblia diz aqui, isso é pecado, e alguém está ensinando que a Bíblia diz que não é, pode vir da mesma fonte? Se a Bíblia diz aqui, isso aqui é azul, e alguém está ensinando que é vermelho, pode vir da mesma fonte? Se a Bíblia está dizendo, isso daqui é amargo, esse caminho é equivocado, e alguém está dizendo, não, pode fazer. É claro que não pode vir da mesma fonte, porque uma fonte não dá água doce e água amarga ao mesmo tempo. Então eu quero concluir dizendo para vocês, mais uma vez, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, né? Quando alguém disser, não, ela contém a palavra de Deus, viu? Não, ela é a palavra de Deus. Mas ela foi trabalhada, né? Por uma mente mestre que arquitetou ela e colocou em prática o plano através daqueles que escreveram, né? E chegou em nossas mãos como um rio, que foi passando de geração em geração. Muito tempo atrás era proibido ler a Bíblia, não se podia ler a Bíblia, né? Os cultos eram feitos em latim, para que não se entendesse, mas nós temos a Bíblia hoje. A Bíblia foi traduzida, Martinho Lutero, né? No século XVI, ele traduziu o Novo Testamento do latim para o inglês. Para o alemão, melhor dizendo. Para o alemão, porque ele era alemão. E depois veio vindo as traduções. E chegou na nossa mão. E hoje nós podemos abrir a Bíblia, ler ela, estudar ela, aprender um pouco mais dela e saber que nós não estamos lendo e nem estudando qualquer livro. É a palavra de Deus. Se você quer ter saúde para os teus ossos, saúde para a tua medula, como nós lemos aqui domingo, acredite nessa palavra e pratique ela, porque Deus fará grandes coisas na tua e na minha vida. Podemos dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Vem orar, irmã Roberta. Senhor nosso Deus,